Olá, pessoal. Aqui é a Larissa Loren, faço parte do time de vendas da empresa Agendor. Estou muito feliz de trazer aqui esse tema que faz parte do meu cotidiano, das minhas apresentações, das conversas com gestores e equipes comerciais, e espero que o conteúdo que eu venho trazer ele agregue bastante valor para vocês que estão precisando aí entender melhor sobre funil, como que gerenciar também. E antes de começar a minha apresentação, eu quero agradecer à empresa Cortex pelo convite. Me sinto muito honrada, é um grande prazer de participar desse evento, Vendas B2B Week. Eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas, tenho certeza que você que está aqui nos assistindo vai trazer um grande diferencial para a sua equipe. E o que mais nós queremos, tanto nós, o Agendor, como a empresa Cortex, é te ajudar, é fazer com que você tenha mais eficiência nas vendas. E vamos lá, vamos para o tema que eu vou trazer aqui. Já dei uma pincelada, já falei que é a respeito de funil, como a gente faz para gerenciar e otimizar. Vou diminuir aqui a minha foto para que a gente consiga analisar a apresentação. Então, prontinho. Então, falando mais a respeito do tema, como gerenciar e otimizar o funil de vendas para alcançar melhor eficiência, quero explicar para você que nunca teve um contato com funil de vendas, ou você que teve um contato, conhece como visualização em Kanban, como pipeline, qual que é o conceito que esse funil ele traz para mim? Então, o funil de vendas, ele é uma metodologia onde ele vai separar a jornada do seu cliente por etapa. Como o próprio nome diz, é um funil, onde a gente começa largo, vai afunilando, e a gente sabe que no cotidiano é isso que acontece com as nossas negociações. Quem dera que todos que entrassem fechassem com a gente, mas nós sabemos que no decorrer das negociações vão ficando aqueles clientes realmente interessados em nossa solução. Então, funil de vendas é uma metodologia, é uma forma que eu tenho para organizar minha carteira de vendas. Existem outras formas de eu gerenciar, por exemplo, empresas que trabalham gerenciando por Excel, por planilhas, que é um formato mais lista, mas nós acreditamos que essa é a metodologia mais atual e melhor que tem para que a gente consiga organizar, para que a gente consiga ter uma gestão. Então, se você nunca acessou um funil, se é essa a primeira vez que você está tendo esse contato, espero que fique claro que esse é o conceito, a jornada do seu cliente separado por etapa. E como que eu construo esse funil? Como que eu coloco a jornada do meu cliente nas etapas? Eu trouxe aqui 4 pontos, 4 fundamentos para facilitar a criação. É claro que dependendo do seu ramo pode mudar. Existem funis mais longos, funis mais curtos. O que não pode acontecer é ter etapas demais que não façam sentido ou ter poucas etapas que não ajudem os meus vendedores. Então, na hora que você for criar o seu funil, pense nesses pontos. Primeiro ponto, a parte de conscientização. Quando eu crio a etapa do meu funil, eu tenho a questão de me apresentar para esses leads. Nem todos conhecem a nossa empresa, nem todos sabem a solução. Então, eu me apresento ao mercado e esse mercado ele começa a ter uma conscientização do que nós oferecemos. Então, depois que eu tenho a parte de conscientização, eu desperto o interesse nesse lead, que é a parte de apresentar uma proposta, que é a parte de fazer visita. Se o seu ramo ele pede aí para que seja feito visitas, então eu tenho o interesse agora desses leads, desse mercado a respeito da nossa solução. Depois que eu tenho o interesse, começa a entrar a parte da consideração. Então, eu estou considerando contratar o serviço, estou considerando contratar o produto que a empresa ela está oferecendo. Até
que chega o momento da decisão. Ou eu vou avançar na contratação, ou então pode ser que ele retroceda, não evolua. Então, na hora que eu estabeleço a jornada do meu cliente, eu penso nesses 4 fundamentos. Então, eu me apresento para o mercado, despertando um interesse. Esse lead, ele considera a minha empresa e ele vai tomar uma decisão. Então, para a gente ter um funil otimizado, um funil focado e que realmente ele vá trazer valor, esses 4 pontos são ali de extrema importância. Depois que eu otimizo esse meu funil, depois que eu criei, eu vou trazer aqui dicas para gerenciar. E eu separei 3 dicas que eu converso muito com os gestores. Eu coloquei até de uma forma pontual, de uma forma direta, para que fique claro aqui na minha apresentação, assim como eu faço nas minhas reuniões. E eu digo bem claro, olha, na hora que você for gerenciar o seu funil, tenha em mente que precisa ter um começo, um meio e um fim. Não fica mastigando esse lead como um chiclete e eu não quero ali finalizar, eu não quero perder esse lead. Mas se o lead ele falou que não tem interesse, eu tentei, eu fiz todo o meu processo de cadência, tenha um fim. E esse fim, ele pode ser negativo, como esse exemplo que eu dei, mas ele pode ser positivo, que é no momento de uma contratação. Então, quando eu vou gerenciar o meu funil, eu preciso ter em mente que ele vai começar nas minhas etapas e ele vai ter um final. Mesmo se o seu ramo ele tem venda recorrente, porque até vendas recorrentes vão ter um começo, um meio e também um fim. Segunda dica, tenha uma rotina para gerenciar esse funil. Converse com sua equipe, tenha uma rotina de conversar com eles, mostrando o que está acontecendo no funil, chamando atenção se for necessário, parabenizando, dando bônus para essa equipe, mas que sempre que eu venha ali conversar com a minha equipe, eu mostre o funil. Então, eu posso utilizar do funil para que eu consiga conversar com a minha equipe e mostrar ali números e métricas. Algo que é bem importante a gente entender que o funil de vendas, ele é um auxiliador, assim como qualquer tecnologia. Até quando a gente contrata robô, o robô ele precisa ser programado para que ele faça aquilo que eu quero. Então, precisa ali de uma ação mais manual. Então, tenha na sua rotina o acesso a um funil. Entenda que ali eu não vou contratar e eu vou esquecer do funil de vendas, vou esquecer do CRM que eu contratei. Mas eu preciso ali sempre ter em mente que ele é um auxiliador. Gerencie os follow-ups da equipe, os follows aqui que eu reduzi a palavra. Então, consiga sempre estar em conversa com a equipe, mostrando para eles se os follows estão sendo feitos ou não. O funil de vendas, ele mostra isso para nós. Ele vai trazer esses indicadores de follow-ups. Terceira dica, preste atenção nos motivos de perda. É um dos locais, uma das métricas que mais a gente consegue fazer um planejamento estratégico. E em conversas ali com gestores, eu acabei desenvolvendo essa frase que diz: se eu tenho motivos de perda dos clientes, então eu tenho motivos para melhorar. Ao invés de gerar uma frustração, eu preciso ali me engajar, ter um gás e conseguir gerenciar, colocar um outro norte para a minha equipe mediante os motivos de perda. Vamos pegar um exemplo? Vamos pensar aí um motivo de perda que é clássico, preço. Estou perdendo por preço. O que eu vou fazer com essa métrica? O que eu vou fazer com esse motivo de perda? Eu posso pensar em ações de marketing, eu posso montar uma estratégia com o meu time de marketing, eu posso treinar a minha equipe para que no momento de apresentar um orçamento, apresentar uma proposta, eu ali consiga passar valor, eu mostre um valor para aqueles clientes e não perca mais por preço. Então, analisem esses motivos. A minha terceira dica, fica de olho, gerencie isso no funil de vocês. Por que não estão avançando
com as vendas e como que eu reverto isso e como que eu consigo fazer com que agora eu ganhe mais clientes ao invés de perder por esses motivos. Pegando um gancho nisso que eu estou comentando, de nada importa esses 3 pontos, essas 3 dicas, se a minha equipe ela não é engajada, se ela não for engajada. Então, a melhor forma para ter um funil otimizado é com uma equipe engajada. Porque essa equipe que ela vai alimentar, essa equipe que ela vai gerir, então é necessário que eu motive ela. Mas como que eu faço isso, Larissa? Eu trouxe aqui 2 pontos para que a apresentação não fique tão extensa. Existem várias outras formas de vocês engajarem a equipe para que tenha acesso ao funil, para que deixe o funil ali limpo, organizado. E o primeiro aqui que eu trouxe para dar um insight é: gestor, você é um exemplo. Use o funil. Então, nas 3 dicas que eu dei, eu falei que uma das dicas é ter reuniões com a equipe, é conversar com essa equipe ali no ponto da rotina. Então, quando eu for conversar com essa equipe, mostre o agenda, mostre que você que usa. Então, fica muito mais fácil a gente engajar uma equipe pelo exemplo. Eu mostrar para a minha equipe que realmente eu vejo algo de valor utilizando um funil de vendas. Segundo ponto, estabeleça metas e recompensas. Conversando com alguns gestores, uma das estratégias que eu encontrei, que eu achei bem interessante, é recompensar aquele vendedor que mantém, que faz uma ótima gestão de um funil, das suas tarefas, seus follow-ups, do histórico com as negociações. Então, se a sua equipe ela não está passando ali, ela não está conseguindo ficar engajada, e você quiser usar uma dessas dicas, é super valioso. Existem outras, como aplicar treinamentos, também ter ali conversas sobre funil, né, treinando essas equipes. Então, use estratégias para engajar a sua equipe, porque se eu tenho uma equipe engajada, eu tenho certeza que fica muito mais fácil para a gente gerenciar um funil. Entrando a respeito do que o funil ele me traz, então a gente passou pelo ponto de como eu otimizo o funil, criando ele a partir dos 4 pontos que eu passei, como que eu gerencio através das 3 dicas. Quando eu faço essas 2 ações, otimização e gerenciamento, eu tenho indicadores valiosos que eu posso fazer alguma coisa. Então, um grande erro de gestores é não acessar mais funil, é não acessar mais um CRM. Mas lá existem tantos indicadores que eu posso fazer para ajudar a minha equipe comercial, e eu trouxe alguns aqui. Primeiro indicador: no funil de vendas, vocês vão saber a quantidade de negociações. Para saber se a quantidade de negociações ela está sendo compatível com a meta que eu coloquei para um vendedor, se a quantidade de negociações elas estão com uma boa qualidade, com uma boa performance, a taxa de conversão tem sido boa. Então, um funil entrega esse indicador para vocês. Segundo, quantidade de lead por etapa. O funil ele vai mostrar se tem algum tipo de gargalo. Ele vai deixar claro se eu preciso tomar alguma medida. Terceiro indicador, valor de cada negócio. Então, ao invés de eu ficar lá questionando o meu vendedor, eu simplesmente acesso meu funil, eu sei valor por valor, negociação por negociação. Quarto, leads quentes. Todo gestor gosta de lead quente, gosta de clientes que estão prestes a fechar. Vocês também vão ter isso dentro de um funil. Quinto, não é um indicador, na verdade é mais uma dica, que é não tenha medo da mudança. O mercado ele está em movimento. E se o mercado ele pedir para que você ajuste o seu funil, faça isso. Eu vou até abrir aqui algo particular.
nós do Agendor, nossa equipe comercial, passou por uma reestruturação no funil, porque foi necessário. A gente viu a movimentação do mercado e teve algumas alterações. Claro que não é saudável ficar mudando toda hora. Todos os meses eu vou acrescentar, tirar ali uma etapa do meu funil, eu vou mudar toda a estratégia. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que se eu vejo que o mercado mudou, se eu vejo a necessidade de fazer uma alteração com base, com indicadores que me apontem isso, então eu posso fazer. Mas frisando, quem me mostra isso? O funil. Ele que vai trazer indicadores para que a gente consiga ali tomar uma atitude, para tomar uma decisão de trazer uma mudança. Daí, pessoal, eu vou trazer isso na prática para vocês. Esse aqui é um print do funil de vendas do nosso CRM do Agendor. E existem esses indicadores que eu acabei de comentar. Então, o primeiro indicador, quantidade de negociações. Existem 94 negócios. Onde essas negociações estão? Separado ali, quantidade de leads por etapa. Existem 67 em contato, 12 em apresentação de proposta. Então, além de eu saber toda a quantidade das negociações que existem no funil, eu sei isso separado por etapa. Eu sei isso separado por processo. E até para a gente ter clareza do que está acontecendo com as negociações e se tem algum tipo de gargalo. Então, separado. Olha os valores aqui, ó, mostrando o valor da negociação de cada oportunidade. Então, são indicadores valiosos para que a gente tome ali uma decisão. E aqui tem 2 pontos que não são legais, que só de bater o olho eu consigo perceber como gestora que eu preciso tomar algum tipo de atitude, algum tipo de ação. Vou deixar aqui uns 5 segundinhos. 5 segundos para que você pense aí um pouquinho. Deixei 10 segundos, achei 5 segundos pouco demais, mas ao bater o olho aqui dentro desse funil, eu tenho 2 problemáticas. Primeira problemática, eu tenho um gargalo dentro desse funil. Olha a quantidade de negociações que tem contato. 67. São muitas negociações lá em contato, sendo que a primeira etapa de um funil, etapa que a gente precisa correr, que a gente precisa falar o mais rápido possível com essas oportunidades, porque eles mostraram ali o interesse, ou eu vou propor um interesse nesses leads. Então, existe um gargalo no topo do funil, e isso já está me mostrando no funil. Próxima problemática, a segunda problemática, é a questão de follow-up. Eu não falei para vocês, mas é por intuição que a gente sabe que verde é algo positivo. Ali amarelo a gente pode ficar meio em dúvida, em vermelho também, mas verde traz a sensação de que é algo bom. E podem perceber que aqui existem poucas negociações na cor verde. Poucas negociações que estão em dia. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar reunião com o meu time. Lembra da rotina que eu comentei naquelas 3 dicas? Já está mostrando no funil para mim. Então, olha como é precioso aplicar o funil de vendas. E olha uma estratégia que a gente consegue ter para gerenciar. Para ali eu ter uma visão legal do meu time de vendas, para eu conseguir conversar com esse meu time. Então, estratégia, pessoal. O funil, ele garante para nós, ele dá para nós estratégias conforme a alimentação correta dos meus vendedores. E eu estou dando aqui uma visão macro gerencial. E visão micro gerencial? Eu venho aqui e aplico filtros. Olha, então tem a opção dentro do funil de clicar em filtros e eu verifico por aqui. Então eu posso filtrar por um vendedor específico para que eu tenha informações a respeito de vendedor por vendedor. Eu quero fazer alguma ação em uma determinada cidade. Eu venho e filtro negócios que são de uma determinada cidade.
Larissa, ó, a quantidade de leads que eu recebo é muito grande. Eu quero rapidamente verificar se existem leads sem nenhum tipo de contato. Aqui eu podendo filtrar por esquecidos. Então, eu posso, dentro de um funil de vendas, ter uma visão macrogerencial e uma visão microgerencial, do que está acontecendo mais na profundidade, entendendo ali melhor sobre filtros. E esses são só alguns dos exemplos que a gente consegue ter aqui. E através do funil e de um uso de um CRM, nós conseguimos ter relatórios. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês é só por causa da metodologia funil de vendas. E além dessa metodologia, eu consigo agregar mais conhecimento sobre minha área comercial, sobre meu time comercial, analisando relatórios também. Então, no relatório, vocês vão conseguir identificar ciclo de vendas, ticket médio, quantidade de leads por vendedor, motivos de perda, performance de cada vendedor. Eu também trouxe isso aqui na prática. Então, olha aqui o ticket médio. Ficou vermelho porque não foi tão legal. Ciclo médio de vendas, esse já foi positivo. O time conseguiu vender mais rápido. Lembra dos principais motivos de perda? Se eu tenho motivos do porquê eu perco os meus clientes, então eu tenho motivos para melhorar. Então, ó, mostrando aqui quais são esses motivos de perda. Performance. Quantos leads os meus vendedores prospectaram ou que eu passei para esses meus vendedores. Valores aqui também. Então, por causa do uso de um funil, a gente consegue tirar relatórios. Nós conseguimos ter mais noção sobre a nossa área e tomar atitudes estratégicas baseada em dados, não baseadas no vento, no que eu acho. Então, tudo por causa dessa metodologia. E, pessoal, se tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre funil de vendas, essa é a primeira vez, eu convido vocês a conhecerem o Agendor, acesse agendor.com.br. Vai ser um prazer fazer uma reunião, conversar com vocês, apresentar mais ainda esses números, colocar para a sua realidade comercial. Eu tenho certeza que essa estratégia, ela facilita a eficiência das vendas. Ela otimiza o tempo, porque eu já coloquei, eu já organizei, eu já tenho uma jornada do meu cliente. Então, convido a vocês a se aprofundar mais nesse tema. Se ficou alguma dúvida que eu não passei durante aqui a minha apresentação, podem me acionar, tem eu ali no LinkedIn, Larissa Loren, pode me chamar, vamos nos conectar, conversar, trazer mais insights. Então, estou super à disposição. Agradeço demais pelo tempo de vocês. Obrigada a todos que chegaram até essa reta aqui final. Mais uma vez, agradeço demais pelo convite da Cortex. Qualquer dúvida, pessoal, podem me acionar. Um grande abraço, foi um grande prazer, gente. Tchau, tchau.